o modelo que buscamos seguir. O modelo do amor, o modelo de humildade e de caridade. E essa tarde, cada um receba no seu coração o que é preciso. Cada um receba do Evangelho o que está necessitando. E ao final desta tarde, leve no seu coração uma mensagem para a semana toda. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como estamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. Livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Com essa oração, agradecemos e pedimos permissão à espiritualidade para darmos início nos trabalhos da tarde. Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma boa tarde a todos. Como a Fátima nos colocou, da onde vem o sentimento instintivo da vida futura? Ao longo da história, da nossa história, da história da humanidade, a vida além do túmulo, gente, sempre foi uma preocupação. Independente da importância que a gente deve a essa vida. Nós podemos ser materialistas e espiritualistas, podemos ter a crença em algo ou não, todos concordam em um pouco. O quanto essa vida é curta, ela é precária, ela pode ser interrompida a qualquer instante. Quem está seguro quanto ao dia de amanhã? Na verdade, quem aqui está seguro daqui a um minuto? Nós não sabemos quando vai ser o momento fatal. E aí? Quando isso chegar, esse momento, o que vai ser feito de mim? Essa é uma pergunta importante e séria, gente. Ah, mas vocês são reencarnacionistas. Não importa. Não importa o que você seja ou o que você creia. Nós temos que lembrar que não vai ser uma mudança, gente, por um período. Essa mudança vai ser para a eternidade. Porque aqui, um exemplo bem simples para a gente compreender, é como se a Terra fosse um grande palco, onde todos nós estamos representando um personagem em uma peça. Quando a peça termina, você não encerra aquele personagem e se prepara para um novo personagem? É isso que acontece conosco. Essa Liliana aqui, essa personalidade, vai encerrar com a morte física. Quem eu vou assumir numa outra encarnação, que personalidade, aonde, com quem, quais as experiências que eu vou ter que passar, eu não sei. Então é uma mudança para a eternidade. Então, gente, até a pessoa mais despreocupada, na hora fatal, vai se preocupar. Mas como vai se preocupar se ela não acredita em nada nessa existência? Porque a nossa essência, o nosso espírito, independente do que você crê, ele sabe de onde ele vem. Ele sabe que a verdadeira vida é no mundo espiritual. E principalmente, a nossa essência sabe como essa existência é importante. Então, dependendo da importância que nós dermos a essa existência, aquilo que nós acreditamos, o trabalho que nós realizamos, é o sentimento que vai predominar no momento da morte.
sentimentos mais comuns são dúvida, medo e esperança. A dúvida para os céticos, os corações endurecidos, aqueles que a sua essência sabe, mas ele, no presente, não acredita em nada. O medo, maioria de nós, de uma certa forma, sabia o que tinha que fazer. Mas é aquela história, sabe o regime que a gente deixa sempre na segunda-feira que vem? Então, a gente deixa a mudança para depois, coisa fácil. Só que nós não sabemos o momento que nós vamos partir. Então, é o medo, muitas vezes acompanhado do desespero. Nossa, olha o que eu fiz, perdi a oportunidade dessa existência. E a esperança, gente. A esperança para aquelas pessoas que aproveitaram essa existência, que realizaram o trabalho da sua reeducação emocional centrada no auto-amor e principalmente que acreditam na continuidade. Então eu vou continuar o trabalho que eu iniciei aqui. Deus gostaria que o sentimento que predominasse em todos nós fosse o da esperança. Por isso que um dos pontos principais dos ensinamentos de Jesus é a vida futura. E ele deixa claro isso quando ele diz, como a Fátima nos colocou, meu reino não é deste mundo. Essa frase de Jesus, gente, ela foi dita num dos momentos mais tristes da humanidade. Quando os céus choravam, o crime mais bárbaro que a humanidade cometeu. Ninguém, gente, maltratou mais o seu governador planetário do que nós. Depois de Herodes coroar Jesus como rei dos judeus, com uma coroa de espinhos envenenados, ele devolve Jesus a Pilatos. Jesus caminha até a fortaleza de Pilatos com uma multidão enfurecida, a mesma multidão que recebeu Jesus alguns dias antes na entrada de Jerusalém no domingo de Ramos, quando Jesus foi aclamado pelo povo. Foi o mesmo povo. Agora acusavam esse mestre de louco, de endemoniado, inimigo das leis de Moisés. Jesus, ele já apresentava a boca totalmente seca, uma respiração ofegante, dando sinais que seu corpo estava no limite físico, totalmente desidratado. Os seus passos eram indecisos e vacilantes, porque o sangue que escorria através ali da sua testa, até os olhos, deixou os olhos de Jesus totalmente nublados. Quando ele chega perante Pilatos, o governador se assustou com a aparência de Jesus, que reclamava, gente, dor e compaixão. Pilatos, então, pede a um dos soldados que coloque uma cadeira, porque ele malemar Jesus sustentava o corpo em pé. E Pilatos diz: Galileu, que fizestes a estes homens? Escutas o que te acusam? Sabes o que eles desejam? Jesus não respondeu nada. Os seus olhos estavam tristes, sem brilho, quase fechados pela dor intensa que aqueles espinhos pontiagudos envenenados provocavam nele. Mas assim mesmo, ele olha Pilatos com muita ternura e gratidão, porque ninguém, gente, desde o momento da sua prisão, nem o povo, nem os soldados, sacerdotes, Sinédrio, nem Herodes, tratou ele com um pouco de respeito e carinho como o governador está.
estava fazendo. E Pilatos insiste: és o rei dos judeus? Por que Pilatos insiste? Nós, gente, quando não conhecemos a história, ou em situações muito comuns da nossa vida, a gente julga pelo final que você está vendo. E nós costumamos condenar Pilatos, né? Pilatos lavou as mãos. Pilatos é culpado pela crucificação de Jesus. É o que menos teve. Porque nesse momento ele insiste, porque ele não está vendo ali nenhum crime, nem nada que justificasse a situação que nós deixamos Jesus. E ele sabia que o povo judeu não tinha o poder de condenar ninguém à morte. Eles precisavam de um representante de Roma. Por isso ele insiste. Ele queria salvar Jesus. És rei dos judeus? E aí Jesus então disse: por que me pergunta? Vós acredita nisso ou porque te contaram? E Pilatos disse: eu não sou judeu. Não fui eu que te coloquei aqui. Quem entregou você a mim para julgar foi o seu próprio povo, seus próprios sacerdotes. Que fizestes de tão grave? É verdade que queres fundar um reino? E aí Jesus diz essa frase que todos nós conhecemos: meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse desse mundo, o meu povo não deixaria eu na mão dos judeus. E aí Pilatos insiste mais uma vez, como ele queria ouvir de Jesus ali uma negativa: és rei. E Jesus disse: quem está dizendo é só. Eu vim ao mundo, eu nasci, vim ao mundo apenas para dar o testemunho da verdade. Quem é da verdade escuta minhas palavras. Nesse momento Pilatos cala-se e queria ali já absolver Jesus, mas os seus ajudantes ali falam: Pilatos, o povo está enfurecido. Ele diz: mas eu não vejo nenhum crime neste homem. O que podemos fazer para amenizar? Eles têm a ideia: por que não condena ele a 39 açoites? Quem sabe o povo se acalma. Nisso vocês conhecem o senador Públio. Já ouviram falar dele? Que reencarna depois como Emmanuel. Ele diz: mas ele não aguenta 39 açoites. E Pilatos diz: é a última chance que nós temos. Mas trazem os 2 melhores flageladores, com chicotes, que na ponta tinha pregos enferrujados, que sabiam manejar de uma forma que arrancava pedaços de carne do prisioneiro e conseguia mantê-lo vivo se precisasse da crucificação. 39 açoites Jesus levou e transformamos o seu corpo em um amontoado de carne. Pilatos achou que seria suficiente, mas aí entra os fariseus na figura de Caifás e diz, porque ele mandava relatório para Roma também, e pressiona Pilatos, porque Pilatos naquele momento falou: precisamos, é o suficiente. Eles disseram: não, porque senão você será acusado de estar ajudando alguém que quer fundar um reino, e ninguém poderia ser mais acima de César. Nisso, Públio tem outra ideia. Por que não oferece a opção de salvar um prisioneiro? Era a época da Páscoa. Pegue o pior dos prisioneiros,
Então ele não é culpado pela condenação de Jesus. Dentro da sua capacidade de compreensão naquele momento, ele fez de tudo para tentar salvar Jesus, e nós sabemos qual foi o final do mestre. Então foi a nossa ignorância moral, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que deu ao mestre do amor como presente a crucificação. E muito dessa incompreensão a Jesus, gente, foi exatamente o momento da história que Jesus veio. Era um momento nosso de transformar, como o Sr. João colocou semana passada aqui, aquele Deus de Moisés, o Deus de justiça, do olho por olho, dente por dente, tem o Deus do amor. Nós precisávamos passar a sentir Deus através do amor, porque a lei do amor, gente, é a lei que tem que reger a nossa vida. A nossa vida, a nossa saúde, a nossa paz depende do amor. Então, somente sentindo Deus através do amor, a gente começaria a praticar a lei do amor. E praticando a lei do amor, nós nos libertaríamos da dor e do sofrimento e encontraríamos o caminho da felicidade, que é o sentido da nossa vida. Ninguém aqui nasceu para sofrer, gente. Nós nascemos para crescer, evoluir e ser feliz. Então, o sentido da nossa vida é a felicidade. Então, é por isso que Jesus disse: eu não vim destruir lei nenhuma. Eu vim ajudar vocês a cumprirem a lei. Que lei é essa? A lei do amor, gente, baseada nos 10 mandamentos que Moisés nos trouxe. E aí Jesus, compreendendo o nosso grau evolutivo, disse: eu vou ajudar vocês a praticar a lei do amor. Eu vou pegar os 10 mandamentos e vou transformar em 2 mandamentos, para ficar mais fácil. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vou facilitar mais um pouco. Para vocês cumprirem esses 2 mandamentos, é fácil. Você espera e faça ao seu próximo tudo de bem que vocês quiserem. Porque vamos pôr uma vírgula aí, como diz o Cássio, nem sempre o que nós gostamos de fazer para nós é o bem para o outro, né? Então você só faz aquilo que for o bem para o seu próximo e evita qualquer coisa que traga um mal para o outro. Olha que fácil. Bastaria que nós fizéssemos isso, teria passado 2026 anos e hoje nós estaríamos num outro processo evolutivo, muito próximo de viver em regeneração. Já teríamos nos libertado muito do orgulho, do egoísmo, da dor e do sofrimento. Mas a época que Jesus veio, não era ainda possível a gente compreender essas palavras. Por quê? Mais uma vez, como aconteceu com Moisés, Jesus veio no povo de um povo escravizado, diferente de Moisés. Moisés veio lá no Egito. Jesus, o povo estava escravizado por Roma. Só que os romanos foram mais inteligentes, porque o povo judeu vivia sobre as leis de Moisés, não é isso? Quem passava as leis e tinha o cumprimento das leis de Moisés, fariseus e escribas. Os romanos pegaram e deram poder aos fariseus e escribas. Deram poder, deram posição social. Então veja, eles tinham poder e mantinham o povo submisso e escravizado. Aí vem o mestre Jesus e diz: olha, você faz com o seu próximo tudo de bem que você quer. Você pratica a lei de amor, justiça, caridade, fraternidade e igualdade. Quem tem poder, usando da submissão em cima de um povo, é porque está com orgulho e egoísmo bem
forte. Uma pessoa dessa, gente, consegue fazer ao seu próximo tudo de bom? Jesus não foi aceito pelos poderosos e nós sabemos o seu final. Vem para aquele povo escravizado. Que sentimentos tem um povo escravizado? Podemos chamar de sentimentos, ou melhor dizer, ressentimentos. Mágoa, tristeza, humilhação, dor, sofrimento, rancor, desejo de vingança. E fala para aquele povo: olha, não é mais olho por olho, dente por dente. Agora se oferece a outra face. Eu vim cumprir as profecias. Eu sou o Messias, o libertador. O que será que aquele povo esperava de libertação? Eles tinham, gente, sangue nos olhos. Sabe o libertador que eles queriam? Por isso que libertaram Barrabás. Um libertador que conduzisse um exército. Eles queriam só mudar de posição, sair da condição de dominados para virar os dominadores. Então Jesus também não foi de encontro. Eles não compreenderam que Jesus veio cumprir. Jesus foi o libertador, mas não do povo judeu. Ele veio para libertar a humanidade. Do que, gente? Orgulho e egoísmo. É exatamente o orgulho e egoísmo que leva à escravidão, sofrimento, humilhação, corrupção, perseguição. Não foi aceito. Porque não era essa a libertação que eles esperavam. Mas Jesus sabia que naquele momento ele não ia ser compreendido. E ele diz: que vocês não estão me compreendendo. Por não compreenderem, eu sei que vai ter muita divisão numa casa. Que vocês pensam que eu trouxe a discórdia, não a paz. Numa casa vai se dividir filho contra pai, filha contra mãe. Mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de meu pai é minha mãe. São meus irmãos. Queres ganhar o tesouro do céu? Vá, venda tudo que tenha, volta e segue-me. Mas não se esqueça, dai a César o que é de César. Porque é muito mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Se te tirarem a túnica, oferece a capa. Se te constrangeres a caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Ame seu inimigo. Ore por aquele que te persegue. E fazer o bem àquele que te odeia e te calunia. Não perdoe apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, perdoe sempre que você se ofendeu. 2026 anos passaram. Nós já conseguimos compreender e praticar essas frases, esses ensinamentos de Jesus e muitos outros? Sinceramente, eu não. Não é sempre que eu vou oferecer outra face, não. Eu vou amar o inimigo, conseguir orar por aquele que me faz o mal e perdoar incondicionalmente. Do fundo do coração nós já conseguimos, gente. Vocês imaginaram 2026 anos, quando o sofrimento daquele povo era muito maior do que o nosso? E Jesus sabia que naquele momento não ia ser compreendido. Pegou todas essas frases, esses ensinamentos e ocultou com o véu das parábolas. E disse que quando nós crescêssemos um pouquinho mais, ele viraria aquele que iria nos ajudar a compreender. Não era o momento de nós compreendermos, mas Jesus precisava trazer o alento aos desesperados, o consolo aos aflitos.
e a esperança a doentes e agoniados. Esperança, gente, foi a dose homeopática que Jesus podia dar naquele momento. Porque independente do monoteísmo, que era aqueles que creiam apenas num Deus, como eram os judeus, ou politeísta, como eram os romanos, acreditaram em vários deuses, nenhum povo esperava qualquer compensação pelo sofrimento após a morte. Tudo era dado aqui na terra. Você cumpria os rituais exteriores da lei de Deus, as leis mosaicas, ou os rituais dos politeístas, e você tinha compensação. Você tinha beleza, você tinha saúde, você tinha poder, você tinha dinheiro, você tinha felicidade. Se você não cumprisse os rituais exteriores, você era castigado. Calamidade, catástrofe, doença, deficiências, escravidão. E aí, acontecia com a maioria como acontece hoje. A maioria pratica os rituais exteriores da sua religião e sofre, não sofre? Então eles não entendiam por quê, porque eles estavam cumprindo, mas eles estavam sofrendo. Não esperava nada após a morte, era um povo sem esperança. Então Jesus deu esperança quando disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Bem-aventurado todos os aflitos, os que sofrem, que padecem de fome, de frio e sofrem perseguição da justiça, que tem um reino esperando por eles. Perceberam a didática desse mestre Jesus? Porque eles começaram a falar assim, porque para eles, a maioria, Jesus não era o Messias, né? Porque ele não veio libertar, era um profeta. Então eles falavam assim, vocês viram aquele profeta? Aquele tal de Galileu, aquele tal de Jesus, ele está prometendo um reino para a gente que está sofrendo. O que ele pede em troca? Nada. Ele só está pedindo para a gente não pagar com a mesma moeda, para a gente não se vingar, para a gente não fazer o mal, não retribuir o mal com outro mal. Compreenderam? Usando barganha, que é o que nós sabemos, né? Muitas vezes a gente deixa de fazer para ganhar algo. Mesmo usando da barganha, mesmo eles tentando reprimir para ganhar um reino, ele foi conseguindo trabalhar. Foi diminuindo o ódio, a vingança, de pagar o mal com o mal. Então, Jesus trouxe esperança. Só que a esperança é um sentimento que tem que dar força a gente, para que diante das dificuldades a gente consiga se levantar, consiga resolver e superar as dificuldades. 18 anos de esperança foram formando várias religiões cristãs, como todos nós sabemos, mas todas as religiões cristãs têm como ponto principal a vida futura deixada por Jesus. Resumindo, céu, inferno e purgatório. Todas elas se baseiam então nos 4 evangelhos. E está lá a promessa da vida futura de Jesus, da compensação de todos os nossos sofrimentos. Muito bom. Então nós temos um reino. Mas diz para mim, aqui quem é que gosta de sofrer? Ninguém. E aí os cristãos começaram a questionar a necessidade de sofrer para ser feliz. Muitos religiosos dizem, para ter mérito, tá bom, mérito. Mas Deus é amor, é o Pai de todos os nossos filhos e tem justiça e sabedoria. Por que Ele deixa um filho sofrer mais que outro? Por que um nasce na pobreza e o outro na riqueza sem que nada justifique? As doenças de nascença, as deficiências, as mortes prematuras, as catástrofes, como diz aquele homem bom que partiu e o ruim ficou. Então essas diferenças que a gente não entende o porquê ou para quê, começou a fazer as pessoas
verem que mesmo essa promessa de Jesus não dava todo o consolo, todo o esclarecimento, não explicava essas diferenças. E aí as pessoas começaram a acreditar mais num Deus que pune, que castiga, que dá privilégios, o Deus de justiça de Moisés, do que no Deus amor de Jesus. Até hoje acontece isso. Nós não entendemos o porquê e para quê de muitas situações. Aí Jesus falou: meus irmãos estão sofrendo. Está na hora de enviar o Consolador, aquele que vai esclarecer. Não veio, gente, como o seu João falou, na personificação de um homem, como Moisés ou Jesus, mas veio nas vozes dos imortais, através das mãos abençoadas da equipe de encarnados e desencarnados, na coordenação de Allan Kardec, trazer todas as verdades que nós precisávamos. O Espiritismo tirou, gente, o véu das alegorias e explicou todas as frases, todo o ensinamento que até o ano do século XVIII nós ainda tínhamos muita coisa oculta. E dentro dessas verdades nos trouxeram sobre a vida futura. Essa vida futura, após a morte da maioria das religiões e da própria questão do livro, é apenas um dos aspectos da vida futura. Porque o Espiritismo esclarece, não é ponto final, não. Ele não coloca e dá continuidade, ele leva você ao raciocínio. E ele esclarece: somos seres imortais. E temos uma vida só, dada por Deus, pelo Criador, no ato da criação. E Deus cria todos os filhos iguais, simples, ignorantes, vocês já ouviram bastante, para chegar sábios e virtuosos. Mesma oportunidade, um caminho a seguir. Nesse caminho precisamos aprender as lições. Aí o Pai nos oferece muitas moradas, no próximo capítulo da semana que vem, que são os mundos encarnados, desencarnados, mundos materiais e mundos espirituais, para nós estagiarmos e realizarmos o nosso aprendizado. Então nós temos uma vida dada pelo Pai e várias existências para realizar o nosso aprendizado. Então, gente, quando Jesus está dizendo vida futura, ele está falando para os encarnados e desencarnados, porque ele só muda de estado. A gente sai do mundo carnal, mundo material, e vai para o mundo espiritual, onde nós nos transformamos em desencarnados. Então, várias existências, vários estados diferentes. Então, a vida futura é para o encarnado e para o desencarnado. Quando Jesus diz felicidade na vida futura, ele está falando futuro da vida de cada um após o ato que você realizou. Dependendo do que você realiza, é o seu futuro. Ato, consequência, causa e efeito. Plantou, colheu. Então, a partir de quando que nós podemos ser felizes? É só quando a gente desencarnar ou a partir de agora? Como? O Espiritismo esclarece o porquê e para quê, diante das vicissitudes da vida, que são consequências naturais da conduta e do caráter de quem está sofrendo a vicissitude. E vicissitude é tudo aquilo que causa sofrimento. O que nós teríamos que fazer? Sofrimento chegou até nós, que não é nosso inimigo, é uma advertência. Está tendo algum equívoco, está tendo alguma falha, está deixando de realizar aprendizado. Analisava, pegava a raiz do sofrimento. Quem que será que estaria lá como causador do sofrimento? 95% atitudes da vida presente. O que tinha que fazer se você é o causador? Mudar de atitude, comportamento e parava de sofrer. Mas, muitas vezes, é mais fácil terceirizar. Eu sofro pelo mundo, pelas pessoas, pelas situações. Às vezes
eu até pare e analiso. Descubro que eu sou o causador, não terceirizo culpa. Mas eu gosto tanto de fazer aquela coisinha e não para. Outras vezes você não consegue mais, você já está dependente. Então, terceirizando culpa, não querendo ou não conseguindo, a gente vai levando a vida. Desencarna. Materialista ou espiritualista descobre depois da morte que a vida continua. E você sente as mesmas coisas, as mesmas necessidades e não vai para o inferno de muitas religiões pelas coisinhas que você não aprendeu pela eternidade, porque o Pai não cuida. Mas também não é porque traz uma cesta básica, como o pãozinho da Dona Odete, faz algumas obras que você vai ganhar o céu pela eternidade, porque você está em aprendizado, tem as coisinhas para aprender. Então você descobre que não tem céu e inferno. Tem o quê? Volta, vai para a escola, vai aprender e consertar as coisinhas que você não quis. Você vem com material próprio para isso, não é? O corpo físico, situações, tudo que nós já sabemos. E no meio da nossa mala, das coisinhas da vida passada que não aprendi, vem o marido chato, a mulher reclamona, o filho que deixa a gente de cabelo branco, o patrão chato, aquela situação chata que eu vou passar, aquela doença, eles vêm em forma de aprendizado. Então, aquilo que eu não consigo me ver como causador aqui, é porque são as coisas do passado, eu não realizei o aprendizado. Aqui tudo é a mesma. Não se viu como causador? Veja ali o que você precisa realizar, o que você precisa mudar. Assim nós vamos aprendendo, vamos evoluindo e vamos chegando ao caminho da felicidade. Então a reflexão para nós, a partir de hoje, o que eu vou fazer da minha vida? Porque a vida futura prometida por Jesus é tanto encarnado como desencarnado. O meu futuro é consequência do meu ato hoje. O que eu vou fazer da minha vida a partir